de Jesus Cristo. E o convite é para que você louve conosco, tá? Não vamos ficar só ali no coral, não. Louvar não, você quer tentar, é muito bonito, muito lindo. Nos ensaios aqui a gente fica bravo para chorar, né, meu irmão? Mas vamos louvar o Senhor juntos. Essa é a intenção de tudo isso. Somente para Ele, somente para o louvor dEle, e somente para a glória dEle, é tudo isso. Amém? Vamos louvar e vamos agradecer o nome do Senhor, só porque somente Ele é santo. Acontece ao vivo. Você pode roubar a palavra do seu lugar? Vamos, gente.
salvado. Amém? 1, 2, 3. Essa semana, quando nos preparávamos para estar louvando ao Senhor junto com o coral, uma música veio bastante forte no meu coração que muitas vezes nós queremos tomar conta de tudo, principalmente numa pregação desse tipo. E acontece que as coisas não acontecem da nossa forma, acontecem na forma da vontade do Senhor. E a vontade dele é tão boa, tão perfeita, tão agradável, tão superior à nossa, que nos momentos de ansiedade nós nos esquecemos disso. Mas essa canção, ela nos traz a reflexão de nós deixarmos o altar e deixar Jesus assumir o lugar de reino nas nossas vidas. Afinal de contas, ele sabe o que é melhor para nós. E eu te convido, nessa canção, a entregar a tua vida para Jesus e deixar ele reinar verdadeiramente na tua vida, nas nossas vidas, na nossa igreja. Que seja feita a vontade do Senhor sempre. Amém?
do Senhor. Amém? Estamos celebrando não a morte do Filho de Deus. Não estamos celebrando porque ele foi crucificado. No domingo passado falamos que o domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos, as pessoas que anunciaram a chegada do Salvador em Jerusalém foram as mesmas que gritaram crucifica. Mas nós não estamos aqui para falar, para celebrar a morte. Muito pelo contrário, o significado da Páscoa vem muito além, vai muito além de uma simples crucificação. Simples, você jamais imaginaria o quanto Deus, através de Jesus Cristo, sofreu na cruz do Calvário. Mas, rapidamente, para a gente fazer uma breve analogia, você já conhece o real sentido da Páscoa? Nas escolas seculares é ensinado na Páscoa os símbolos que competem paralelo com Cristo: o coelho, a vela, o ovo. Mas você realmente sabe o que significa Páscoa? Páscoa vem do termo passar. Traduzindo, né? Do grego é passagem. Passagem de quê? O povo de Deus, o povo de Israel, sendo liberto da escravidão do Egito, atravessou o Mar Vermelho e celebrou a vitória do povo de Deus. O sentido original da Páscoa é esse. Grave bem esse nome: passagem, libertação. A morte de Jesus também aconteceu no período da Páscoa. E ele libertou-os da escravidão do pecado. O seu sacrifício foi para nos trazer vida. E de alto a baixo o véu se rasgou, nos dando a liberdade da escravidão. Por isso, estamos celebrando a vitória do reino de Deus através de Jesus. Deus vive, Jesus ressuscitou, por isso estamos louvando, todos nós aqui na frente, estamos celebrando que Deus, Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Isaías 53, 5, verso 7, se você acompanhar conosco aí, Isaías 55, verso 53, verso 5 a 7, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, de modo e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sacrifício que foi por mim, sacrifício que foi por você. Mas Jesus Cristo não morreu, ele ressuscitou. Glória a Deus! Glória a Deus! Noite de festa, noite de celebração, estamos, né, com muito entusiasmo louvando aqui na frente. Eu acredito que o louvor que também está contagiando você nessa noite a celebrar a vitória do Filho de Deus. Falando de amor rapidamente, né? Falando de amor, quero destacar, né? Hoje é o último domingo de março, mas sempre destacamos a importância de nós estarmos pensando no próximo. Também um gesto de amor que Deus, através de Jesus Cristo, nos deixou, né, presencialmente entre nós, o amor ao próximo. Então, a gente vai começar a partir de amanhã, mês de abril, e se você tem colaborado com as cestas do amor, né, nossa ação social de nossa igreja, com doações voluntárias, né, de alimentos não perecíveis,
gloriosamente, né, na paz do Senhor, a sua presença em nós. E se você não conhece a nossa programação semanal, nós temos atividades durante, com exceção de segunda-feira, todos os dias da semana. Você pode estar acompanhando aí a nossa programação que está também nas redes sociais. Hoje pela manhã tivemos uma celebração muito especial da Páscoa e por isso não tivemos, né, a nossa escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical que nos ensinou o sentido real da Páscoa. Páscoa não é coelho, não é ovo, é passagem, libertação. Isso eu não aprendi de ontem, faz muito tempo na escola dominical. E é na escola dominical que você tem condições, tranquilidade para aprender e estudar a palavra de Deus. No domingo que vem, às 9 horas, estaremos iniciando a campanha de fortalecimento da nossa escola dominical, porque o mês de abril é o mês da EBD. Se você não faz parte, todos os domingos às 9 horas da manhã, o seu melhor programa de domingo é a escola bíblica dominical. Hoje preparamos uma estrutura diferente para estar louvando ao Senhor, mas não vai ficar só nisso. Hoje, dia 13 de abril, está chegando aí, ó, falta 13 dias a adorar. Então, se você não sabe o que é, vai ser uma experiência diferente de louvor e adoração, que com certeza vai impactar a sua vida. Adorar vai ser aqui no templo da Igreja Batista Boa Esperança, às 18 horas, sábado, 13 de abril. Anota aí na agenda, não esquece, convida um amigo, um parente para estar conosco louvando e tendo uma experiência diferente de adoração ao Senhor. Para finalizar, temos, né, os aniversariantes da semana. Vocês estão vendo aí atrás de mim, né? Foram 4 aniversariantes, se eu não me engano, né? Irmão Ezequiel, que está aqui atrás de mim, bem atrás de mim, né? Irmão Daniel Araújo, que está também, né, ali no centro. Muito bem, rapidinho. Irmã Dalta e irmã Tatiana, todas as suas devidas datas, né, nessa semana, que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Se você está nos visitando também, nos celebrou o aniversário dessa semana, que Deus poderosamente abençoe a sua vida e lhe conceda muitas bênçãos. Se você tem alguma dúvida sobre nossas atividades e programações, perdeu alguma informação de hoje, você acessa as nossas redes sociais, @Itajussara, sem o cedilha, né? Em qualquer das redes sociais que está destacado aí, você tem condição de estar acompanhando as nossas atividades e programações na palma da sua mão. Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. A palavra do Senhor também nos ensina a amar, é também ensino. Qual é o pai, qual é a mãe que não ama seu filho e não procura transmitir a ele conhecimento, né? Então Deus sempre Deus teve atenção para o seu povo. O povo é que é rebelde, né? Mas Deus sempre demonstrou seu amor para conosco. E até na fidelidade Deus nos ensina, nos orienta, nos ama. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de gosto os teus lagares. Somos abençoados diariamente, às vezes esquecemos de agradecer a Deus por isso. Mas, nesse momento de dedicação, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, deseja entregar nesta noite, você estará tendo a oportunidade de estar acompanhando, né, o instrumental, será tocado com tranquilidade, né? Hoje a gente está sem os corredores laterais, mas com tranquilidade, se você trouxe, vai dar tempo de você entregar um pedaço da sua oferta, tem envelopes lá atrás. Se você preferir, será colocado na tela, a chave Pix da nossa igreja, também tem afixado nas laterais. É uma opção para você que já está, né, bem a cada tecnologia também, não está por fora, deixar de estar entregando a Deus, porque está com o dinheiro na mão, né? Não só o seu dízimo, a sua oferta. Então vamos louvar a Deus, né? No instrumental, se não fosse seu dízimo, sua oferta pode estar entregando neste momento.
essas crianças, Pai, porque temos uma responsabilidade intensa. Somos convictos do nosso papel como pastor para cuidar dessas crianças, porque eu creio, Deus, que essas crianças, sendo bem instruídas, formaremos bons cidadãos. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em seus corações, e que essas crianças agora que vão ser orientadas no culto infantil, elas possam levar, Senhor, uma palavra de paz, uma palavra de amor para os seus lares. Por isso eu as abençoo agora, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Moisés tinha liberdade para falar, Moisés tinha liberdade para clamar, ele tinha liberdade para fazer o que quiser. Ele não tinha o nome de Jesus, mas ele tinha um cajado. E Deus já tinha mostrado a grande ferramenta de trabalho que Moisés tinha. E através daqueles trabalhos, daquele cajado, ele fez milagres, prodígios, maravilhas. E agora ele está diante de um desafio, talvez o maior de todos, por trás de Faraó com seus exércitos, e ele se sente ali sem nenhuma resposta, sem nenhuma ideia. E Deus diz: Moisés, por que você clama a mim? Levanta o teu cajado e o mar se move. Amém? Hoje, queridos, eles tiveram que celebrar a Páscoa. Depois do todo livramento, a Páscoa foi instituída pelo Senhor. Ela tinha uma finalidade de lembrar daquele tempo do sofrimento, daquele tempo da escravidão. E eles celebravam isso. A partir daquele tempo, Deus começou a usar mediadores, intercessores, para interceder em favor do povo. E Deus usou os sacerdotes. E os sacerdotes eram porta-voz de Deus. E o sacerdote trazia o recado de Deus e ensinava ao povo sobre a palavra. Mas teve um momento que o sacerdote se corrompeu, momento que o sacerdote se desviou do seu propósito com Deus. E Deus disse: o sacerdote não serve mais para ser um mediador entre o povo. Eu vou levantar o profeta. Talvez o profeta vai ouvir. E Deus levantou os profetas. E os profetas eram os mediadores. E os profetas deveriam profetizar aquilo que realmente iria acontecer. Mas os profetas não tinham palavra. Os profetas recebiam a revelação de Deus, recebiam o recado de Deus, e ele tinha que integralmente entregar ali ao povo, para que os milagres acontecessem. Se ele mudasse um ponto, se ele mudasse uma vírgula, ele seria morto.
Só que Samuel, ele ficou tremendamente triste, porque ele disse assim: a necessidade de um sacerdote eu supro, a necessidade de um levita eu também supro, a necessidade de um profeta eu também supro. Eu tenho intimidade com Deus, eu escuto Deus, Deus se revela a mim e eu dou o recado do povo. Mas o povo começa a observar, diante das cidades circunvizinhas, eles começam a se espantar porque cada um tinha um rei. E eles então pedem um rei. E Samuel fica zangado com Deus. Ele não gosta muito, ele acha: Senhor, olha, me rejeitaram. Eu faço fielmente aquilo que tu me manda fazer. Eles agora, Senhor, querem me trocar por um rei. Eu tenho visto, Senhor, o governo desses homens. São reis cruéis, são reis corruptos. Mas Deus diz para ele: Samuel, fica tranquilo. Essa afronta não é contra ti, mas é contra mim. Ah, isso, e você viu o povo chorar, o povo amargar. E a história de Israel vai se desenrolando durante séculos, milênios, e o povo não muda nada. O povo continua sempre um povo teimoso, obstinado, incrédulo. E a história se desenrola, e quando a gente chega no livro do profeta Malaquias, a gente vai ver um descaso tão grande que as pessoas entregavam para Deus um cordeiro cego. Poxa, Deus, Ele colocou na sua lei que era um cordeiro sem mácula, que era o melhor que a pessoa tinha no seu rebanho. Ele disse para o seu povo: eu não aceito melhor do que isso, eu não aceito, eu amaldiçoo essa oferta, eu amaldiçoo a vida daqueles que assim ofertarem. Terminando toda a história do Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo, até o dízimo, negligenciaram a oração, negligenciaram a palavra, abandonaram o sacrifício. E desde Gênesis até o livro de Malaquias, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote conseguiu cumprir a lei. Até aquele momento, a lei ainda não tinha sido cumprida. Deus, compassivo, amoroso como Ele é, Ele manda o seu filho. E o seu filho já vem predestinado para ser maltratado, para ser cuspido, para ser morto, para ser injuriado. A missão do Senhor, o preço que Ele cobrou, foi exatamente aquilo que Jesus realizou. Tudo que Jesus realizou estava de acordo com o plano salvífico do Senhor. A Páscoa que os judeus celebravam, ela foi perdendo a sua essência, porque ela não cumpriu a vontade de Deus. Porque ninguém foi salvo pela lei. Ninguém. Porque
escritor de Hebreus disse que se a lei fosse perfeita, ela não precisava de uma nova. Aquela primeira aliança que Moisés subiu do monte e recebeu a lei, e passou 40 dias recebendo instruções, Moisés desce, quando ele chega, ele passa tudo para o povo. Deus quer assim, assim, assim. E o povo diz: Moisés, tudo que Deus falou, nós vamos fazer, mas não fizeram. E passou-se milhares de anos. Foi pior. Mas Jesus veio. Ele veio como cordeiro. Não um cordeiro físico, mas um cordeiro humano. Sem mancha, sem pecado, sem falcatrua, mas obediente à palavra do Senhor, obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, seu sacrifício foi por você, foi por mim e por todo aquele que crê. Lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 18 a 23, está escrito assim: Jesus, ele desejou fazer uma nova aliança com o povo. O que é que Jesus faz? Essa aliança que passou vai ser anulada. Vai ser anulada. Nós vamos fazer um novo pacto. O princípio do pacto vai ser o verter do sangue. O escritor de Levítico, ele diz que sem sangue a carne morre. O que dá vida à carne é o sangue. Sabe, no laboratório, quando eu via diabéticos perdendo o pé, perdendo o dedo, a primeira coisa que a gente sinalizava é que o sangue deixou de circular naquele dedo, naquela perna, e ele foi necrosado. E se não cortasse o dedo, ele iria morrer. E se cortasse o dedo, depois ele perdia o pé, depois ele perdia o pé inteiro, depois perdia a coxa e depois ia para outra perna. É algo assim, muito parecido. O sangue de Cristo, ele jorrou na cruz. Diga glória a Deus. Quando Jesus estava ali sendo pregado ali com os pregos, diz a palavra de Deus que no momento que enficaram os pregos na sua mão, o corpo dele ficou encharcado de sangue. Esse sangue purificou o meu, purificou o seu pecado, purificou o pecado de todo aquele que insiste e leva a santidade. Jesus, na nova aliança, ele pede os discípulos para preparar. Eles preparam a Páscoa. O meu Deus. E ali ele institui uma nova aliança. Tem o seu valor. Capítulo 22 de Lucas, versículo 18 e 23. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Corpo dele. Oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Primeiro elemento que o Senhor usou foi o pão, representando o seu corpo. Depois, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vós, em favor de muitos. O mundo precisa ver Jesus. O mundo precisa pregar Jesus. Nós não precisamos, querido, de mais nada. Nós precisamos de ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo, o Cristo que salva, o Cristo que sofreu, que morreu e pagou um alto preço. Queridos, isso é maravilhoso. A gente memorizar tudo isso. Com a instituição da ceia, um novo pacto, ele é selado. E a partir daí tem início uma nova aliança. Nós não somos judeus. Nós não falamos hebraico. Nós não falamos aramaico. O nosso Deus se chama Messias, o ungido de Deus, levantado por Deus para trazer salvação e vida a todo aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos disso, pessoal. Por que a igreja complica tanta coisa? Nós precisamos disso. Com a instituição da ceia, um novo pacto é selado e tem nisso uma nova aliança. Pastor, e o que é que acontece com isso? Acontece, querido, algo tremendo que você precisa glorificar a Deus. A Páscoa judaica chegou ao fim. Glória a Deus. Não existe mais necessidade de matar o carneiro. Não existe mais necessidade de matar o novilho. A Páscoa antiga chegou ao fim. Glória a Deus. Porque não tem mais carneiro. Porque não tem mais o altar de sacrifício. A Páscoa judaica chega ao fim. Não há mais necessidade. Algum de vocês matou aí um carneiro? Se matava, enxerga o carneiro assim. Sabe por quê, querido? Não há mais necessidade. Porque o preço foi pago e foi aceito pelo Senhor. Você vai encontrar nas redes sociais muita gente falando que a Páscoa é festa pagã. Se Cristo é a nossa Páscoa, por que não comemorar? Se foi Ele que pagou todo o sacrifício, por que não adorar esse Deus? Seria uma injustiça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado para realizar um sacrifício único. Um sacrifício perfeito. Um sacrifício eficaz. E um sacrifício irrepetível. Glória a Deus. Não há necessidade, querido, de você hoje botar ali na sua mesa uma carne assada dizendo que aquilo ali é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica acabou. Glória a Deus. No momento que o Senhor, Ele ofereceu, Ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu sangue que foi levantado para remir todos os pecados. Glória a Deus. E é o sangue, querido, não é a morte do Cordeiro que salva, não é a morte do Cordeiro que justifica, era o sangue que era aspergido
João Batista olha para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhando, poxa, como é que ele sabe? Ele disse assim: eu não conhecia. Eu nem sabia quem era, ele é meu primo, mas eu nunca tive um encontro com ele, eu nunca tinha visto o seu rosto, eu nunca tinha conversado com ele, mas o Espírito que está dentro de mim, ele revelou, aplauda ele, você tem o Espírito de Deus. Use, querido, a unção que você tem. Se a ressurreição de Jesus não fosse um fato histórico, se ele não tivesse saído vivo da sepultura, toda a sua pregação seria vã, e também a vossa fé. Seríamos considerados, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 15, 14 e 15, nós seríamos considerados testemunhas falsas. Eu nunca cheguei numa casa para levar o Evangelho para não ter o crédito da palavra. Discussão teológica, a gente vai encontrar muitas. Não perca seu tempo discutindo a palavra. A palavra de Deus, ela é a resposta para todas as nossas perguntas. Ela é viva e eficaz. No entanto, se levantaram os inimigos da ressurreição. Mesmo Jesus ressuscitado, se levantou um grupo chamado de inimigos da ressurreição. Esses inimigos da ressurreição não era de se espantar, era o sinédrio, as políticas, os partidos políticos, e eram também as religiões. As religiões se juntaram, aqueles que não se davam se juntaram, os fariseus e os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na Bíblia, mas é para perseguir Jesus, é para fazer que esse livro não prospere, eu vou ajudar. E levantou-se esses inimigos da ressurreição de Cristo. E foi o que eles fizeram. Eles multiplicaram seus esforços na tentativa de impedir que a notícia da ressurreição se espalhasse. Olha só, pessoal. Presta atenção. Vamos desmentir tudo. Vamos dizer para o povo que o que aconteceu foi que os discípulos pegaram os soldados dormindo. E na madrugada de domingo, eles abriram o sepulcro e carregaram o corpo de Jesus. Foi essa mentira. Só que mentira não conta para Deus. Não adianta você mentir. Não adianta você querer enganar Deus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o diabo, mas a Deus não, meu querido. Esses inimigos tentaram várias coisas, forçaram diversos métodos, mas todos fracassaram. E fracassaram por quê? Porque Jesus já havia nomeado todos os seus apóstolos como testemunha desse grandioso acontecimento. Jesus não foi bobo, não, meu.
realizado na igreja odierna. Jesus havia nomeado todos os seus discípulos como testemunho desse grandioso acontecimento. E ele diz: olha, vocês agora receberam o meu Espírito. Sabe o que aconteceu? Vocês receberam o poder. Glória a Deus. Poder para quê? Para curar. Curando pelo Espírito Santo, não, que ele ora pelos doentes, não acontece nada. Será que tem a ver com esse Espírito? Essa missão, ele diz: vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra, e esse evangelho será pregado a toda criatura e virá o fim. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Será se os discípulos cumpriram o seu papel? Por que os apóstolos ficaram ali, uma câmara da prisão, ar-condicionado, manjado rei? Por que todos os profetas que o Senhor levantou para ser seu testemunhos foram martirizados? E por que, querido, que nós, qualquer coisinha, a gente sai da igreja, a gente abandona a fé, a gente vai atrás de outro, achando que o outro é melhor? Mas o Senhor, Ele não é bígamo. O Senhor só tem uma noiva. O Senhor só tem uma igreja. A igreja do Senhor vai triunfar para a glória do Senhor. Quer Satanás queira, quer não, Deus anulou as obras do diabo. Ele não tem poder contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo não está na cruz. Jesus Cristo não está no túmulo. Jesus Cristo está vivo e vai voltar. Amém. Essa é a maior certeza que a gente pode abraçar. E a outra certeza é que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele pagou o preço ali na cruz. Glória a Deus. Oh, glória, meu Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Oh, Deus, a gente não merecia, meu Pai. O Senhor tomou a nossa dor, o Senhor tomou, pagou o nosso preço. Éramos nós, meu Pai, e merecíamos estar pregados ali naquela cruz. É dele que a gente se alimenta todos os dias. É por o seu sangue derramado e nós podemos dizer: eu sou salvo. E na Páscoa, querido, o cordeiro simbolizava e deveria ser perfeito, sem manchas, sem nenhuma varia. O pão deveria ser sem fermento, que simbolizava a pureza requerida por Deus. As ervas amargas relembravam o tempo amargo da servidão do Egito. Sabe, lembras ali Abraão e Isaac no Monte Moriá, capítulo 22, versículo 7. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão prepara o holocausto. E aquele menino, aquela criança, diz: pai, aqui está o fogo e aqui está a lenha. Mas o cordeiro, pai, onde está? Abraão teve duas respostas. Uma, imediata.
passar 3 dias caminhando, sabendo que Deus pediu o sacrifício do seu filho, do seu único filho, tão sonhado. Depois de 3 dias, Deus diz assim: queima ele, Abraão, destrói ele aí, sangra, porque é o sangue que vai perdoar o pecado do povo. Ele vai até o último momento, e ainda com a mão levantada, quando ele vai imolar o filho, Deus diz a Abraão: não toca, Abraão, meu filho, não faça nenhum mal a ele, porque eu sei que tu é obediente, porque eu sei em quem eu quero confiar, eu preciso confiar. E quando Abraão se encheu ali de alegria, ele olhou de lado, tinha lá o cordeiro em pé. Ele tira o filho daquele altar e faz o sacrifício. Glória a Deus. Cordeiro inocente. Depois de muitos anos, de muitos séculos e até milhares de anos, a outra resposta a essa pergunta ela é respondida por João Batista, que apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal era apenas uma imagem do Antigo Testamento. Apenas isso para a gente, apenas uma lembrança, uma imagem de que Deus quer um sacrifício, Deus quer que você renuncie, pai, mãe, filho, trampo, trabalho, por causa dele. Deus, ele quer renúncia, servir, Senhor, é um reino de renúncia. O Cordeiro Pascal era apenas uma imagem do Antigo, mas agora ele está sendo firmado, testemunhado por João Batista, que diz lá no Evangelho de João 29:31, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Esse camarada, ele foi também testemunhado por Filipe, que foi dos discípulos um grande, talvez um dos maiores evangelistas, e que estava sempre ao redor de multidões pregando o Evangelho. Mas quando é um dia, Deus diz assim: Felipe, vou fazer uma trasladação. Você vai sair daqui, vai ser trasladado lá para a cidade da Etiópia. Você vai encontrar um eunuco lendo a Bíblia. O que é um eunuco lendo a Bíblia? O eunuco é um pagão? Um gentio não era um pagão? Era desprezado pela religiosidade romana? E ele vai, e ele se senta perto deste homem. E olha a passagem que o homem estava lendo. Isaías 53, 7 e 8. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como
escuridão tremenda. Deus não esperou que eu me limpasse, Deus não esperou que eu entendesse, Deus não esperou que eu mudasse de roupa, Deus não esperou que eu colocasse uma veste branca e fosse ali atrás. Deus tirou a gente das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Esse é o maior milagre da igreja do Senhor. Aplauda Ele, Ele é digno, Ele é digno, Ele é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Ele ouvi. Queridos, só para encerrar, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 6, ele declara que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Paulo diz que devemos celebrar a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e verdade. Paulo está dizendo aqui que a igreja deve viver em clima de festa, de alegria, de exaltação, de celebração, e nós devemos deixar o velho fermento fora para celebrar a alegria da Páscoa, querido. Se alegra na presença de Deus, tira todo o fermento, tira a maldade, os maus pensamentos, tira a miséria da tua vida e se entrega a Deus. Deus te florescerá, Deus te sustentará. Deus e Pai Todo-Poderoso, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Nem poderia eu me expor tanto por conta da minha condição de saúde. Mas como Pedro assim nos orientou, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os nossos pais nos legaram, mas com um precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue, não há salvação. E Deus aplica essa palavra na nossa vida, que possamos nos alegrar. Vamos continuar adorando o nosso Deus com alegria, vibração e entusiasmo.
seu servo Nononato, que cuida com extremo zelo desse departamento. Queremos agradecer a Deus pela vida de Ezequiel, filho muito amado do Senhor e meu, que está aqui, Deus, entregando o seu leão, pela disposição de cada membro deste coral. Eu acredito que ele vai se efetivar. Eu acredito que nós iremos fazer muito mais para a glória de Deus, porque o nosso desejo é dar ao Senhor o melhor da adoração. É para ti, Senhor, e é por ti. Tudo que foi falado através da música, através das orações, através das ministrações, não é para a glória do homem, Senhor, mas é para a tua glória. Recebe, pois, este culto como um tributo de glória, de honra e de louvor ao nome do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as nossas consolações do Paráclito de Deus, o Espírito Santo, esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Leve o teu povo, Senhor, em paz, debaixo da tua potente mão. Guarda eles, Pai, abre as portas para aqueles que estão precisando, seja uma causa de justiça, seja um problema de enfermidade. Meu Deus, o Senhor é completo, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor santifica, o Senhor liberta, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, e nós te encontramos e nunca jamais soltaremos as mãos do Senhor. Aplauda esse Deus, Deus abençoe soberanamente. Nós queremos saudar Tiago, Larissa, Raimundo, Irmã Mazé, Seu Luiz, Socorro, Lani, Newton, Daniel, Rosa, Nayara, são os nossos visitantes. Uma salva de palmas para eles, gente. Vocês são muito bem-vindos aqui. Vamos encerrar o culto dessa noite cantando mais uma vez. Vamos de Santo de novo? Vamos nós. Então o coral vai cantar mais uma vez. Santo, vamos lá. Você pode cantar com a gente, tá? 1, 2, 3.